Bora lá. Para essa primeira parte, eu vou trazer aqui sobre a energia sexual, né? A nossa energia sexual, tanto de homens como de mulheres, é a nossa energia criadora, é a nossa energia, né, de manifestação, é a nossa energia de atração, né? Algumas pessoas podem ter essa energia mais forte, mais ativadas, outras menos. Mas isso é algo que a gente pode trabalhar. Todo mundo tem esse poder de atração, todo mundo tem esse poder de manifestação, de atrair. Falando assim, né, já há algum tempo, né, um ano antes dessa minha viagem para o Egito, né, eu comecei a ter uma grande força, uma grande vontade, começou a nascer dentro de mim, com uma força muito grande, trabalhar a minha energia sexual, né? Por quê? Porque eu descobri que esse meu chakra, ele era muito ativo, né? Ele era muito ativo e eu me dei conta disso porque eu atraía as coisas muito rápido para minha vida. Só que eu atraía muitas coisas negativas, eu atraía muitas coisas que eu não queria. E aquilo que eu não queria era tipo assim, eu pensava, amanhã já tava ali. Eu pensava, chegava na esquina, já acontecia. Tá entendendo? E aí eu comecei a pensar da seguinte forma: se eu tenho esse potencial para manifestar tão rápido as coisas negativas que eu não quero, então eu vou começar a trabalhar isso para eu começar a manifestar as coisas que eu quero. E aí começou a nascer essa força muito grande interior dentro de mim de trabalhar minha energia sexual. E aí foi vindo intuições, foi vindo coisas, aí eu entrei, né? Comecei a trabalhar em sério os ovos eggs, comecei a fazer dança do ventre, né? Logo eu fiz uma outra dança para trabalhar só a energia do abdômen, né? E aí eu fui mudando os meus pensamentos, eu fui mudando a forma que eu pensava, na verdade trabalhando no sentido de me policiando os pensamentos negativos que vinham na minha cabeça e eu ia mudando eles para pensamentos positivos sobre o meu financeiro. Daí, né, eu me apontei para ir para o Egito, né? Fiquei meses, né? Tirando uma parte do meu salário para poder me preparando para ir para o Egito. Então, todos os meses eu tirava uma porcentagem e até que eu consegui pagar a minha passagem para o Egito. Então, eu fiz esse dinheiro. Não deu certo, tudo bem. Eu tive que refazer esse dinheiro novamente, só que na segunda vez foi diferente, porque na segunda vez esse dinheiro ele veio de maneira rápido e fácil. Por quê? Porque aqui, na primeira vez que eu fiz o dinheiro, né, para ir para o Egito, eu tive que trabalhar, né, e foi muitos meses, um ano quase, onde eu tirava todo mês ali um pouquinho para poder juntar esse dinheiro. Já na segunda vez que eu tive que refazer esse dinheiro, ele veio fácil. Por quê? Eu já tinha trabalhado muito a minha energia sexual. Tava trabalhando, inclusive, e ainda trabalho, tá? Eu já tinha feito dança do ventre, trabalhado a minha energia da raiva, da ira, entre outras muitas coisas, o autoconhecimento, trabalhando meus pensamentos, escutando músicas, né, que trabalhassem essa minha energia, levando ela para um lado positivo e não para um lado negativo, para construir, não para destruir. E aí, o dinheiro começou a vir, né? Eu ganhei dinheiro de presente, a metade do dinheiro. A metade do dinheiro, na verdade, eu ganhei a passagem da viagem pro Egito. Ganhei o dinheiro todinho. Ganhei esse dinheiro. Fora outras pessoas que foram, toma aqui tanto, e as pessoas iam me dando, sabe? E
E aí, eu peguei, né, trabalhando. Isso durou mais ou menos uns 3, 4 meses, foi muito rápido. E aí, depois, eu levei uma quantidade de dinheiro que sim era do meu bolso para eu poder me manter ali, né? Mas eu ganhei muito dinheiro para poder fazer essa viagem. E aí a gente entra no trabalho também de merecimento, fazer as coisas para você merecer alguma coisa, né? Então, quando a gente trabalha esse nosso merecimento, quando a gente trabalha a nossa raiva para focar ela naquilo que a gente quer realizar e não naquilo que a gente tá brigando e não naquilo que a gente não quer, a gente direciona ela para a criação em vez de outras situações, para coisas que a gente não quer atrair na nossa vida. Então a gente direciona a nossa raiva, a nossa ira, né? E trabalhamos o nosso merecimento, direcionando toda aquela energia, aquela potência para algo que a gente quer realizar, algo que a gente quer concretizar. Então foi dessa maneira que eu acabei conseguindo ir para o Egito. E agora a gente vai falar sobre as coisas que eu pensava que estavam curadas em mim, que ainda, né, eu vou ter que trabalhar agora, né, porque abrir os meus olhos essa viagem, muitas coisas, a gente vai, enquanto a gente estiver encarnado, a gente vai ter que trabalhar, enquanto estivermos aqui, né, todas essas coisas que às vezes são nossas dessa vida, de outras vidas, ou de nossa ancestralidade. E lá eu fui gatilhada com algumas coisas sobre a vida financeira. Em primeiro lugar, quando eu cheguei lá no Egito, eu tive um choque cultural muito forte em sentir a energia do lugar, a energia das pessoas, que é pesada, é densa. As pessoas... Eu não estou aqui querendo falar mal, tá? Não é essa a intenção. Mas devido à cultura... as condições em que as pessoas moram, elas têm muito aquela energia lá é uma energia um pouco sugadora, né? É meio vampirizador a energia, pelo menos pra mim foi assim, né? É um pouco vampirizador, porque a energia deles você tem, me dá, entendeu? Então eles tem aquela energia de ficar em cima de você o tempo inteiro, porque eles estão precisando, é uma necessidade. E a cultura é de ir para cima do turismo. Então, isso é algo muito forte ali também. No título desse vídeo, né, eu coloquei: você não prospera porque você tem medo e culpa, né? Foi isso o que eu senti ali quando eu cheguei no Egito, né? A gente, como eu falei, eu já viajei para alguns países, né? E eu não vivi essas experiências. Cada lugar é único, cada lugar tem uma energia. E em cada lugar existe pobreza, riqueza, em tudo. Mas como eu passei no Egito, eu nunca tinha vivido uma experiência assim. E foi chocante para mim quando eu cheguei lá. Principalmente no sentido de que em todas as vezes que eu viajei, eu andava ali com a minha maletinha, com a minha maleta, eu carregava minha maleta, ninguém me servia, né? Eu fazia tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu olhava tudo, observava tudo muito, né? E eu via, né, que o trajeto de onde a gente estava com as nossas maletas até o cruzeiro era muito longe. E o fato não era ser longe, assim, uns metros à frente. Era as escadas, né? As escadas, descidas e subidas que tinha. E tinha maletas pequenas, tinha maletas grandes, porque, claro, não era só a minha, era de um avião inteiro, entendeu? Praticamente. E eram muitas maletas. E, claro, né? Eles não deixavam eu carregar minha maleta, né? Eles pegavam a minha maleta, e a minha maleta era uma maleta pequenininha, de 23 quilos. Era uma maleta realmente pequena.
Mas, sin embargo, eu via outras maletas enormes. Então, comecei a me sentir mal. Eu me senti mal, né? Deles carregarem a minha maleta, né? Porque eu na minha cabeça, eu ficava imaginando o trabalho que eles estavam fazendo de todas aquelas pessoas carregando aquelas maletas, subindo escadas, descendo escada, com 2 maletas na mão, sabe? E aquilo começou a me doer. Eu comecei a entrar em dor, sabe? Comecei a entrar em dor. E eu via que eles estavam cansados. E aquilo me deixava triste. Aquilo me deixava triste, eu ficava em dor. E claro, né? Eles não deixavam porque o chefe ia brigar com eles. Então, mesmo querendo carregar, eles não me deixavam carregar. Mesmo eu podendo, eles não deixavam, né? E isso também perceberam outras pessoas que estavam ali comigo, o casal que estava comigo também percebeu, eles comentaram sobre isso, né? Enfim, entre outros muitos trabalhos forçosos que eu comecei a observar. E aí eu lembrei do meu pai. E aí foi quando eu entrei em dor, porque eu via eles carregando aqueles montes de maletas, suados, cansados, né? Por muitas horas carregando maletas, né? Carregando, depois de maletas, descarregando muitas outras coisas de força, né? Onde normalmente aqui ou em outros lugares se usa uma maquinária e ali eles faziam tudo à mão, né? E eu comecei a entrar em dor porque eu também via as pessoas comentando e falando: nossa, eles estão aqui pra tudo, não sei o que, meu Deus, carrega maleta, carrega. Então aquilo eu comecei a ficar em dor, com aquilo, eu comecei a sentir muita dor com aquilo. E aí eu lembrei do meu pai, porque eu não cresci com meu pai nem com a minha mãe, apesar de hoje conviver mais com a minha mãe, mas eu não cresci com os meus pais, né? Mas o meu pai, ele trabalhou por muitos anos em aeroporto. Meu pai carregava muita maleta em aeroporto, sabe? E aí eu via o meu pai e eu entrei em dor com aquilo, porque eu pensava o quanto que estava sendo difícil, foi difícil naquele tempo para ele, né? Descarregar maletas. Apesar de ser um trabalho. Mas o ponto que eu quero chegar aqui também é a dificuldade que às vezes a gente sente de receber o dinheiro, porque quando a gente recebe dinheiro, quando a gente tem dinheiro e a gente como eu posso explicar? E a gente, em vez de servir, a gente é servido e você não está acostumado a que te sirvam, né? Ou que façam coisas por você, né? Você vai sentir culpa, que era o que eu sentia naquele momento. Em quase todo momento ali, eu sentia culpa por alguma coisa que eu tava vivendo ali, entendeu? Eu sentia culpa, sentia pena porque estavam carregando minhas maletas, estavam fazendo um esforço pesado, sabe? Eu sentia quando eu saía da rua, por exemplo, e vinha uma criança me vender imãs para trazer, e ela me dava um valor e eu falava: não, mas isso é muito, muito caro para esse, é um valor muito excessivo para esse imã, eu vou te dar tanto. Entendeu? E aí ele me vendia para aquele tanto que eu tinha negociado com ele, porque lá vai muito disso, e é uma coisa que para mim é muito difícil. Eu não gosto de colocar valor no trabalho dos outros, mas ali eu vi que realmente o garotinho tava se passando no valor dos imãs, e aí eu falei que eu dava X e ele aceitou. E aí quando eu fui num restaurante depois dali, eu queria comprar uma garrafa de água. E no restaurante me cobraram um valor excessivo para uma garrafa de água pequena, entendeu? Em euros ainda, né? Lá pro turista, eles não cobram muito a moeda deles. Eles querem cobrar em euros para eles ter mais dinheiro. E aí eu fiquei revoltada, porque ele tinha me cobrado um valor excessivo para garrafa de água, pequena demais. E eu tinha pagado um valor muito menos pro garotinho, pelos imãs. E aí eu fiquei com peso de consciência, fiquei muito triste, comecei a resmungar lá dentro do restaurante, falando que agora eu me sentia mal, porque eu tinha dado pra criança um valor X e eu tinha pagado um valor muito excessivo, simplesmente para uma garrafa de água.
entendeu? E aí nada, e tentaram me tranquilizar, né? A moça que tava comigo falava, não fica assim, se o garotinho aceitou, é porque realmente tava no valor, ele ainda tinha lucro com isso e tudo mais, tarará, tarará. Mas eu fiquei com esse sentimento de culpa com o dinheiro lá nesse sentido, né? Que mais também? A energia dos animais, né? A energia dos animais, né? Eu nunca viajei para um país onde tivesse tanto animais nas ruas, né? Tanto animais. Sim, lá tem crianças nas ruas, mulheres morando nas ruas, tem tudo isso, né? Isso também me gerava muita dor também, ver aquelas situações, mas também me gerava muita dor ver os animais, porque os animais serviam o turismo, né? Então eu via muitos animais, cavalos principalmente, muito magrinhos, aparecendo assim as costelinhas, sabe? E eu sentia muita tristeza com isso. Então, antes de eu ir pra lá, duas coisas que eu tinha muito claro não vou andar de balão, né? Não vou andar de camelo, né? Porque os camelinhos sofrem carregando as pessoas ali o tempo inteiro. Então, não vou andar de camelo. E eu não tinha planos de andar de cavalo também. Eu nem pensei que iam me oferecer andar de cavalo. Só que como num dos passeios me ofereceram balão, eu não aceitei, o meu guia, né, ofereceu camelo, eu não quis. E aí ele ofereceu um passeio de cavalo pela cidade. E aí eu fiquei sem graça de dizer que não. Por quê? Fiquei sem graça de dizer que não, porque o que a gente ia fazer naquele dia? Ele já tinha me oferecido duas opções para o nosso grupo e todas a gente tinha rejeitado. E aí eu falei, tá, então eu vou vou aceitar o passeio de cavalo, mesmo dentro de mim, mesmo que eu não queria, pra fazer alguma coisa, não ficar sem fazer nada naquele dia. E da mesma forma que eu pensei, pensaram os outros que estavam comigo. Então a gente acabou aceitando o passeio de cavalo. E naquele dia o tempo inteiro eu ficava pensando no cavalo. Que, meu Deus, a ver como é que vai estar o cavalo, que a gente vai andar, ver como é que vai estar o cavalo, se ele vai estar gordinho, se ele vai estar magrinho, se ele vai estar cansado, se ele vai estar com sede. Eu ficava pensando tudo isso, sabe? Ficava pensando tudo isso. E aí, quando a gente pegou o cavalo, eu tava triste, mas eu subi, né, da carroça. A gente andou pela cidade, viu, né, como as pessoas viviam, como que era a situação lá e tudo mais, né? E eu o tempo inteiro eu estava, tomara que acabe logo. E aí o meu guia, ele me perguntou assim, você tá gostando? Aí eu falei assim, eu tô com pena do cavalo. Eu falei assim pra ele, né, que eu tava com pena do cavalo. Aí ele, você tá com pena do cavalo? Eu falei, sim, tadinho. Eu falei pra ele isso, né? Aí ele, mas ele tem que comer, ele tem que comer. Tem uma família pra sustentar, o marido tem esposa, crianças, e o cavalo, ele tem que trabalhar, ele tem que comer, a comida não é de graça. E aí eu levei um choque naquele momento, né, porque aí eu pensei, realmente um cavalo tem gastos, né, a comida para eles também não é barata, para manter um cavalo não é barato. E aí eu comecei a desmistificar um pouco esse pensamento que eu tava, né, de pena do cavalo, de dó do cavalo, porque aí eu comecei a pensar, realmente, se eles não têm dinheiro para comprar comida pro cavalo, é pior para ele, porque ele não vai ter o que comer, não é? Então, parece uma coisa muito boba para outras pessoas, mas para mim isso foi muito forte lá, entendeu? E aí eu comecei a pensar em muitas coisas, né? Sobre a cultura, sobre o dinheiro, sobre a gente não está acostumado que outras pessoas nos sirvam, quando a gente está acostumado a servir, e como que a gente se sente numa situação quando é o papel contrário, quando é a gente que está trabalhando, em vez de outro fazendo pela gente. E tudo isso começou a me gerar, diminuir um pouquinho, né, aquela dor que eu estava sentindo lá naquele momento. Mas, quando eu cheguei lá, foi muito forte pra mim e eu comecei a sentir muitas dores físicas no corpo, porque eu sentia muita pressão das pessoas em cima
É uma viagem maravilhosa, mas a pressão das pessoas em cima, isso mexeu muito comigo. O que aconteceu? O meu sistema nervoso inflamou, né? Meu sistema nervoso inflamou e eu comecei a sentir muitas dores, até que uma outra companheira falou que estava também se sentindo muito mal, muitas dores, e aí eu ofereci dar uma massagem para ela lá no cruzeiro. E quando eu comecei a dar a massagem nela e a gente teve aquela troca de energia, a minha dor sumiu, assim como num passe de mágica, assim, muito rápido. Ela se equilibrou, ela ficou bem, e aquela energia que tava, também ela foi dissolvida no momento em que eu estava dando a massagem nela. A gente teve aquela troca, ela ficou bem e eu fiquei bem também. Acabou dor de cabeça, acabou dores na nuca, acabou dores nas costas. E aí, eu me lembro também que quando a gente estava no cavalo ainda, eu mais meu guia, que aí ele perguntou se eu tava gostando, eu falei que eu tava acompanhando o cavalo, e ele me falou aquilo. Depois ele perguntou assim, né, pra mim, né, quanto que era o quilo de carne onde eu morava, porque eu acredito que ele deve ter pensado assim, pô, essa menina tá com pena do cavalo, sabe? Será que essa menina é daquelas que não come carne, né? Só que quando ele me fez essa pergunta lá, eu não me toquei, né? Não me toquei. Eu tava com a minha cabeça tão em outro lugar, pensando em tudo que eu tava vendo, que eu não me toquei na hora, eu fui me tocar depois, né? Aí ele perguntou se eu comia carne, né? Eu falei que eu não comia carne, mas ali eu estava comendo carne porque eu queria ter a experiência da gastronomia deles, né? Pra conhecer a gastronomia deles, a comida deles. E que eu tinha ficado apaixonada pela comida deles e realmente eu não parava de elogiar a comida deles lá, porque era uma das preocupações que eu tinha quando eu ia pra lá, se a comida de lá ia ser boa ou não, se ia ter espécies muito fortes e tal, se meu paladar não ia gostar e tal. Mas pelo menos nos lugares onde a gente foi comer, e no cruzeiro principalmente, a comida ali era, de todos os lugares que eu já viajei, foi um dos lugares que a comida eu não tinha o que falar, era maravilhosa. E aí eu entendi a seguinte coisa, que é, muitas pessoas, assim como é o meu caso, e eu percebi isso lá, e agora eu vou ter que trabalhar isso em mim, que muitas pessoas não prosperam, ou têm dificuldade de prosperar, porque tem medo. Tem medo do dinheiro, tem medo de ter, de ser. Porque se eu tenho, eu vou mudar o meu padrão de vida. Mudando o meu padrão de vida, outros vão ter que me servir. Tá entendendo? E eu não estou acostumado a esse padrão, né? De ser servida, né? De ser tratada como a deusa, como a rainha, porque lá para eles eu era uma pessoa muito rica, sabe? E eu não me via dessa maneira, mas para eles eu era uma pessoa muito rica, né? Mas eu não me via assim, tá entendendo? E aí lá eu me dei conta disso, né? Que eu não me via assim, né? E aí esse medo ele entra, né? Você vai sentir esse medo do dinheiro. Você, toda vez que surgir oportunidades ou pensamentos de você querer fazer algo, o seu pensamento, sistema nervoso, com as memórias que ele tem, vai ser ativado e você vai entrar em sistema de alerta, de sobrevivência. Aí vai vir pensamentos, eu não consigo, isso é muito pra mim, eu não posso. Ou outro pode, eu não posso, o outro consegue, eu não consigo. Muitas coisas do tipo, né? E isso é inconsciente, entendeu? Medo de ter e medo de como a sua vida vai mudar depois disso, né? Outros vão ter que me servir, ou pode ser outras coisas que pode vir na sua cabeça, né? Na minha experiência foi essa. A minha experiência foi essa, né? E aí também a gente entra num padrão, né? Numa programação que tem dentro das religiões, dentro da religião, era o que eu mais ouvia lá dentro, né? Que era servo não tem querer. Servo
não tem querer, servo está para servir. Servo não tem querer. Então, o servo, ele serve, né? Então, essa é uma programação, né? Essa é uma programação que eu também agora vou ter que trabalhar, quando eu já tinha consciência dela, mas eu não sabia o quão profunda ela ainda estava, né? Por quê? Se eu tenho, outros vão ter que me servir quando eu estou acostumada a servir. E aí você entra na dor de culpa, né? Enfim, vocês já acredito que já entenderam o que eu quero falar com isso, né? Do que é essa culpa, né? E você entra nesse medo, né? Então eu vou ficando por aqui, né? Então essa é a minha reflexão, né? Muitas pessoas não recebem ou não atraem, né? Porque elas têm medo do poder, né? Porque uma coisa do poder financeiro, né? Porque quando eu estava lá e eu elogiava a comida, eu elogiava alguns lugares que a gente visitava, o meu guia falava o tempo inteiro assim pra mim: isso é o poder do dinheiro, ele falava assim, isso é a vantagem que tem o turismo, isso é a vantagem, né, que pessoas que têm dinheiro têm aqui, sabe? E realmente, quando você entra num lugar onde as pessoas, né, elas faltam te pegar no colo, você não tá acostumado com aquilo, né? Não tô dizendo que é todo lugar lá que é assim, mas em muitos lugares as pessoas te tratam assim, quase que querendo te pegar no colo. Mas também existe o porquê, né? Elas querem algo em troca, né? Mas você não está acostumado com isso, né? E isso gera ali, né, um desconforto, um medo, uma insegurança e uma culpa.